A quiche é um clássico dos clássicos da cozinha francesa. Uma torta deliciosa e super cremosa. E quando ganha pedacinhos de bacon e queijo, ela vira a tradicional quiche Lorraine, que é o que a gente vai fazer hoje. Mas o que você realmente deve saber, que ela é bem fácil de preparar, congela muito bem e ainda tem outros segredinhos. Bora pra cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de farinha de trigo, manteiga gelada, água, bacon bem carnudo, queijo gruyère, ovo, creme de leite, noz moscada e sal. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. A quiche é tradicionalmente composta por 3 partes: a massa, o recheio e o creme, que é chamado de migaine na sua região francesa de origem, a Lorena, e é uma mistura de creme de leite com ovos batidos. Separei a clara da gema, a gema eu vou reservar, que eu ainda vou usar no preparo. E na clara eu vou misturar 2 colheres de água. 1, 2, e vou misturar muito bem com o meu fouet. Na tigela maior, já coloquei a farinha de trigo e vocês já sabem, sempre peneire a farinha. Fica melhor assim. Vou acrescentar a manteiga gelada, que eu cortei em cubos, uma pitada de sal e vou misturar usando só as pontas dos dedos, para não aquecer demais essa manteiga, até virar uma farofinha. A manteiga vai misturando com a farinha até ficar parecendo essa farofinha. Essa é a textura que eu quero. Vá desfazendo os gruminhos de manteiga. E vá trabalhando com a ponta dos dedos. Não use a mão inteira para não aquecer a massa. Isso é muito importante na textura final da quiche. Manteiga incorporada na farinha, eu vou dar o ponto com a mistura de clara com água. Coloco metade e mexo com as pontas dos dedos novamente. E vou tentando unir a massa e deixar ela bem homogênea. Aqui eu preciso de um pouquinho de líquido ainda. É só colocar um pouquinho mais da mistura. E não descarte o restante, ainda vamos precisar. A massa já está bem lisa e muito bonita. Já experimentei, não precisa de mais sal. Vou embalar no filme de PVC e deixar na geladeira por 1 hora. A massa bem amanteigada deve ficar pelo menos 1 hora na geladeira antes de abrir, mas pode muito bem ser feita num dia, ficar na geladeira e abrir somente no dia seguinte. Qualquer queijo usado na quiche, como é o caso do gruyère hoje, deve ser ralado grosso ou cortado em cubinhos. O bacon, que está muito bonito, já retirei a pele, que eu vou guardar para cozinhar no feijão, por exemplo. E eu vou cortar em pedaços não muito pequenos. Então primeiro vou cortar tiras e cada tira dessa em pedaços. E vou levar para fritar até ficar bem crocante. Deixei fritar até ficar bem crocante e dourado. Já coloquei sobre papel absorvente para secar. Deste tamanho é ideal, que além de crocante ele mantém a suculência. Das 3 partes da quiche, é no recheio que é possível variar os sabores. Alho poró, cogumelos, espinafre, bacalhau, azeitona, outro tipo de queijo. E você pode ir até mais longe. Que tal uma quiche caipira? Ora pronobis, carne de lata e cubinhos de queijo Minas. Use sua imaginação. Para montar, vou usar uma forma própria para quiche, com fundo removível. Essa aqui tem uns 26 centímetros de diâmetro. Não precisa untar, a massa já é bem amanteigada. Para abrir a massa, já enfarinhei a bancada, que foi bem limpa, enfarinhei o rolo também, coloquei a massa que já descansou e vou abrindo do centro para um lado, do centro para o outro lado. Do centro para a lateral, do centro para outra lateral. E vou repetindo este processo até a massa ficar fina, uniforme e um pouco maior que a forma. A massa um pouco maior que a forma, é só enrolar a massa e desenrolar sobre a forma. Não tem problema ela rasgar um pouco, é só acertar. Não pode ter buracos no final. E é só ir acertando também as laterais.
Pode ir distribuindo a massa por toda a forma, numa camada uniforme, e vá acertando. É bem importante fazer este cantinho, só ir colocando e alisando. Tome cuidado também para não ter nenhum buraco. O recheio é cremoso, ele pode vazar na hora de assar. Com a massa bem distribuída, para dar o acabamento é só ir puxando e retirando os excessos de massa. Dei o acabamento em toda a quiche e antes de colocar recheio e miganha e levar para assar, vou colocar na geladeira por 10 minutos. Isso vai fazer com que a massa fique mais crocante. Você pode congelar a quiche já pronta e assada, deixar guardada e na hora de consumir, só descongelar e aquecer no forno. Mas você também pode congelar a massa já pronta e aberta, na forma mesmo. E na hora de usar, deixa descongelar, coloca o recheio, a miganha e assa. Olha que versatilidade! E é o tempo ideal para fazer a miganha, que é a parte cremosa do recheio. Já coloquei os 2 ovos na tigela, quebrei a parte por segurança e lembra daquela gema que eu reservei lá no início? Vai entrar aqui também. Vou acrescentar creme de leite, vou temperar com uma pitada de sal, um pouco de noz moscada, que sempre deve ser ralada na hora, e é só misturar muito bem, até ficar homogêneo. E é essa textura que tem que ter. Se você não está acostumado a fazer, experimente para acertar o sal e a noz moscada. É claro que na França utiliza-se creme de leite fresco para preparar a quiche. Na nossa versão, bem mais caseira e econômica, claro, eu vou usar o creme de leite de caixinha. Também vai ficar muito bom. Depois de 10 minutos, eu vou furar delicadamente o fundo da massa. E lembra daquela mistura de clara com água que eu usei para dar ponto na massa? Vou usar novamente agora para selar a massa, para ela ficar ainda mais crocante. É só ir pincelando e espalhando bem toda a massa. Vou distribuir os pedacinhos de bacon fritos, o queijo ralado grosso e a miganha. E é só levar essa lindeza ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, até ficar bem dourada, que leva mais ou menos 40 a 50 minutos. A quiche já está bem dourada, a massa assada e crocante. Aqui no meu forno demorou um pouco mais de 50 minutos. Agora é só esperar mais uns 15 minutinhos para ela firmar e não quebrar na hora de desenformar. Está gostando dessas dicas? Então inscreva-se no canal, curta os nossos vídeos, conte para os seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Já desenformei a quiche e já vou servir. Ela fica muito boa, ainda quentinha, mas também é ótima a temperatura ambiente. Eu gosto de comer quiche de forma bem tradicional, acompanhada de uma salada de folhas e um delicioso molho de mostarda, tipo vinagrete com mostarda. E você? Me conte lá nos comentários do vídeo como você vai preparar e como você vai servir a sua. Até a próxima!